Zoom FM é uma emissora comunitária mantida pela Associação Cultural Zoom FM de Santo André. Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui ao vivo, aqui direto da Rádio Zoom FM, aqui em Santo André, 87,5, o programa Caminhando para a Saúde. Hoje com o assunto, comecei inclusive com Daylight, para a gente falar um pouco desse amanhecer, desse dia, desse raiar do sol, para a gente começar bem positivo. Hoje um assunto aqui com meu amigo Marcelo Rigotti. Bom dia. Bom dia, doutor Sebastião, e bom dia a todos os ouvintes, e agradeço muito o convite. Obrigado a gente que agradece, porque eu acho que para desenvolver o assunto que a gente vai tratar hoje, pessoal, eu acho que só uma pessoa da competência do Marcelo para a gente estar aqui tratando, né? Porque ontem mesmo, até eu mando um abraço para o pessoal lá do Clube da Braskem, que eu tive o prazer de dar uma palestra lá ao vivo para o grupo das Dona Cida. Falei do assunto sobre que a gente ia tratar hoje aqui, o pessoal, quase 100%, Marcelo, começou a ficar assustado, né? E aí, no final, graças a Deus, entenderam que o que a gente vai falar aqui talvez seja um assunto que mais se remete a nós pensarmos na vida do que mesmo aquilo que às vezes assusta quando a gente fala da palavra suicídio. Suicídio, que é um grande tabu isso, né? Porque a pessoa, só para você ter ideia, doutor Sebastião, no mundo, isso foi uma pesquisa em 2012, inclusive, no mundo 800 mil pessoas morrem no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa morre. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, falou que em 2030 isso vai dobrar. Então a cada 20 segundos vai ter uma pessoa morrendo. Só para você ter ideia, no Brasil 11 mil pessoas morrem por ano. Isso também foi em 2012. E detalhe, isso é o que é informado. Porque o que acontece? Uma pessoa bate o carro alcoolizado. Foi um acidente. Caiu do prédio, foi um acidente. Isso não coloca, a família geralmente não coloca que foi suicídio. Porque existe um tabu falar sobre suicídio, sobre a morte. Mas a gente vai desenvolver isso, aproveitar aqui no começo para falar para os nossos ouvintes que o Grupo Estilo, hoje também nosso parceiro aqui no programa, está anunciando que agora no próximo sábado, dia 15 de setembro, vai estar fazendo, a partir das 14 horas, o seu aniversário. E com isso um workshop. O Grupo Estilo trabalha na área de segurança, saúde, está localizado aqui na Arthur de Queiroz, número 900. Os interessados, ligar para 4438-3512, tá? E aí conversar lá com o pessoal que quiser fazer as inscrições. Um abraço para o Paulo, para o Emerson, para o professor Marcelo, tá? Que são nossos apoiadores aqui no programa. Ok? Então, começando, vou te falar uma coisa que eu vi outro dia, Marcelo, que é bem interessante, eu acho que vai dar a liga do início da nossa conversa. Outro dia assistindo uma conversa do Roberto Dávila com Mário Sérgio Cortella. Sim, grande filósofo. Ele falou o seguinte, que lendo de um filósofo, me parece que é Remo Bardi, me parece que é um filósofo italiano, e ele falou que a esperança está para o ser humano, assim como o ar está para os aviões. Uhum. Será que nós estamos tendo, hoje na nossa sociedade, uma perda da esperança? É o que acontece. Hoje o pessoal pensa sempre no imediatismo. A pessoa quer ter rapidamente as coisas. Um jovem hoje, com 15 anos, na escola ensina o quê? Matemática, ensina geografia, mas ninguém ensina o perdão, ninguém ensina a pessoa de repente, se você não conseguiu, pode conseguir de uma forma. Ensinam você a querer ser rico, não ser feliz. E a pessoa não tem que ser rico, a pessoa tem que ser feliz, para que ela saiba o valor das coisas, não o preço das coisas. Entendeu? Portanto, e hoje a criança tem 9 anos, morre uma vovó, não vai no enterro não, porque é morte, deixa pra lá, não deixa ela sofrer. A pessoa morre, a esposa morre, o marido não pode chorar, porque o homem não chora. Ou a pessoa morre, toma um comprimido e vai dormir, não fica chorando não. Nós tem que passar pelo luto, tem que passar por isso. Quando a gente era jovem, a gente via uma avó que estava na UTI, a gente olhava uma avó que tinha morrido no cemitério, que passava por isso. A gente entendia que existia o sofrimento, que tem a perda, que você não vai conseguir ganhar tudo. Para ter um detalhe, outro dia eu estava naquele mestre do Frei Sebastião, ali em São Bernardo. Atrás, estava com a minha filha, tem uma filha de 5 anos de idade. E estava no pula-pula. Daí tinha uma mãe olhando a criança pular e era um pouquinho menor que a minha filha. E a criança era um pouquinho mais lenta que a minha filha. E a mãe falava assim, mas para de ser mole, filho, não seja mole, filho.
gritando assim pro menino. Eu olhei para aquilo, minha esposa até me olhou e falou: Marcelo, não vai falar com ela não, porque eu estava quase falando com a esposa, com a mulher. Ela não sabe a informação que ela está dando para aquela criança. Não é que ela é mole, a criança tem o tempo dela, é o ritmo dela. Ela não é mole. E é uma informação de uma mãe, que é a base da criança, fazer isso é fundamental para ela. Eu não sei qual consequência pode dar isso no futuro, geralmente. Um pai que fala assim: você não vale o que se come, você não presta para nada, você está dando informação. Se você não tiver uma base da família, não adianta. O que acontece hoje no meu consultório? A gente vai falar sobre vida, porque o suicídio é a perda já. Agora, se a gente fizer uma prevenção com o suicídio, é a base da família. Se você tiver uma família estruturada, onde fala-se de amor, onde o pai almoça com o filho, ou o pai toma café com o filho, ou o pai no jantar, ele está lá com a família, a mãe está com a família lá, não está só no pilates, só não está na estética, não está fazendo ginástica, não está só cuidando das outras coisas, não está só na internet, onde está falando com a criança, onde está falando: filho, o que está acontecendo? E quando o filho fala assim: mãe, eu estou preocupado, eu quero ir para a lua, mãe, eu quero fugir disso, está se comunicando com a mãe não está percebendo. Eu falo que o grande poliglota não é aquele que fala 200 idiomas. O poliglota é aquele que consegue falar a linguagem do amor com a família, aquele que consegue se aproximar com a família, com o filho dele, com a minha filha. Em casa eu não bato palma para minha filha só no dia do aniversário. Toda vez que ela faz uma conquista, eu bato palma para ela. E quando ela não consegue, eu falo: filha, tudo bem, a gente tenta de novo. E de repente você não vai ser boa tão nisso quanto outra pessoa. De repente você pode ser boa em outra coisa. Ou se não, vamos lutar um pouquinho mais. Você consegue, você pode. Mas sempre dando apoio para ela. Esse é o fundamental da família, que geralmente não acontece hoje em dia. Hoje tem família compartilhada. Um dia está na casa de um, no outro dia está na casa do outro. Daí chega no meu consultório, a menina de 9 anos, mas ela não dorme na cama, tem que dormir com a gente. Mas quando está com o pai? Com o pai tem a outra mulher, aí dorme na cama sozinha. Mas o que acontece? Que lá na outra família você consegue dormir sozinho, e na outra tem que dormir com a mãe. É como se estivesse no Japão e no Brasil. E eu tenho que fazer o quê? A dinâmica da família. Eu não tenho que cuidar da criança especificamente. Eu tenho que chamar os pais para o consultório para trabalhar a dinâmica da família. Como você cuida da sua filha? O que você fala para sua filha? E daí você não está presente, o que você dá? Você dá presente. Você vai no McDonald's e compra presente para a criança, porque você não está presente. Entendi. Você tem culpa de fazer isso. Por isso você começa a comprar um monte de coisa para a criança. Antigamente a gente só ganhava o quê? No Natal. E olha lá. Dia das Crianças não. Parabéns, Dia das Crianças. Eu nem sabia quando era Dia das Crianças. Hoje não, toda coisa você vai lá e dá um presente no McDonald's, dá alguma coisa para a filha. A filha se esperneia, tá gritando no shopping. Antigamente a gente deixava, meu pai deixava eu no chão chorando e ia embora. Eu tinha que, e ainda ele falava: vem cá que eu te levanto. Quando eu já estava de pé, eu já estava levantado. E hoje você não pode chorar sim. Minha filha quer dormir na cama com a gente porque está frio, eu deixo ela lá e coloco ela de volta na cama dela. Daí a mãe fala assim: mas poxa, Marcelo, na madrugada vai ter que acordar. Vai ter que acordar, porque a posição da sua filha é no quartinho dela, na cama dela. É o projeto dela, entendeu? Não é função dela, porque você separou do seu marido, ela é função do marido ali. Entendi. É seu filho, não é seu marido, não é nada seu, é filho. Então, que eu percebo assim que você falou várias vezes, você ressaltou duas coisas que é importante. A primeira, a família. Eu acho que ontem mesmo eu conversei, e não sei se você sabe, Marcelo, o Caminhando para a Saúde é um projeto que a gente começou em 2013, aqui em Santo André, e ele avançou, né? E há uma semana e meia atrás, a gente lançou a Família Caminhando para a Saúde, para a gente realmente, que as pessoas comecem a entender como nós valorizamos esse núcleo. A estrutura do lar. E é muito legal. E uma outra coisa que você falou, e aí gostaria que você desenvolvesse, uma coisa que você fala de projeto de vida. Porque eu gosto muito de trabalhar em cima de... Eu sempre fui, inclusive ontem eu fiz uma palestra, e quem assistiu vê como é que eu gosto de ler e ver pensadores, bons pensadores, óbvio, né? E tentar trazer e desenvolver os pensamentos dessas pessoas, e junto no coletivo. E dá muito resultado, porque até mesmo você começa a criar outros pensamentos. Sim. E é muito salutar isso. E você falou sobre projeto de vida. E o próprio Mário Sérgio Cortella, aí já puxando, porque eu acabei de falar dele nessa conversa que vi com o Roberto Dávila, ele fala que na filosofia o suicídio é uma atitude definitiva para problemas provisórios. Sim, uma fala Mas é bem assim, eu achei bem interessante essa leitura para a gente começar a ver onde a gente pode intervir, né? Porque se é um projeto, se nós estamos aqui para
e você valoriza bastante o respeito e o apoio, a construção de um projeto de vida. Em que momento essa decisão definitiva pode entrar, entendeu? Quais são os fatores? Porque você falou da família, mas e o meio ambiente, a estrutura? Eu gostaria que você falasse uma coisa sobre isso. A família seria para quê? Para fazer a prevenção, para a pessoa saber os sinais que está acontecendo. A pessoa que comete suicídio, ela não é fraca, não é falta de Deus, não é corajosa também. Ela simplesmente, eu fui numa palestra, eu lembro, acho que há 15 anos atrás, e eu lembro que eu nunca vou esquecer, e a pessoa tem esquizofrenia, tentou suicídio e não conseguiu. Ele falou que são 3 Is que fazem que a pessoa cometa isso. O I é insuportável a dor, é interminável, incomparável. A única forma que ele tinha de não é matar a vida dele, é te arrancar a dor. Ele queria fugir da dor, não queria matar ele mesmo, ele queria fugir da dor. Então não aguentava aquilo. Quando é provisório o problema e ele acha que é interminável, ele pensa que só aquilo, qual a única forma que ele tem? Vou pular da ponte, vou fazer isso. Inclusive 90% das pessoas que cometem o suicídio têm algum tipo de transtorno mental, que são tratáveis. Que se a família identificar e mandar para o psicólogo, psiquiatra, e tomar medicação e fazer o tratamento conjunto, que é o tratamento ideal, tomando medicação quando a pessoa está em crise, e psicoterapia, para a pessoa entender o porquê que está acontecendo aquilo, para saber qual o motivo, de onde é a origem, que o terapeuta é fundamental disso. E quem vai no psicólogo não é louco, quem vai no psiquiatra não é louco. Quem vai no psiquiatra é porque está precisando de ajuda. E quando não vai no psiquiatra, no psicólogo, a pessoa é corajosa porque ela está fazendo, eu quero mudar, eu posso mudar a minha vida, eu posso ter um projeto de vida, eu posso ressignificar o que está acontecendo comigo. Daí acontece que o projeto de vida, a pessoa começa a entender. E não é o psicólogo que vai falar isso para ela. Ela na terapia vai entender isso, esse comportamento. Não é que o Marcelo Rigotti, psicólogo, vai mudar a vida dela. Ela que durante a terapia vai ter um encontro com ela mesma. Que a pessoa pode, de repente, todo mundo abandonar ela, mas ela não pode se abandonar. O fundamental é ela não se abandonar. Eu até comentei com você, eu tive Parkinson, eu tenho Parkinson, não existe cura hoje para o Parkinson. Isso há 3 anos atrás fui diagnosticado. E quando a pessoa chegava no meu consultório, eu não falava para ela, eu estou com Parkinson. E eu estava tremendo, o que eu fazia? Eu sentava na mão. E tinha dia que eu estava super mal, porque o Parkinson acaba com o corpo. E eu estava mal. Daí tinha pessoa que percebia, tinha pessoa que estava com tanta depressão, tão mal com ela que ela não percebia. E depois que eu operei, eu tive que falar para todo mundo, que vai que de repente eu vou para o degrau de cima. Não sei o que acontecia. Qualquer cirurgia tem um risco de você morrer. Claro. Daí eu avisei para todo mundo, pessoal, eu vou ficar uma semana afastado. Fiquei uma semana só afastado porque eu vou fazer uma cirurgia. Aí, até nem me perguntaram para mim. O pessoal tem respeito pelo psicólogo. Não perguntar porque questões pessoais às vezes o psicólogo não passa. E depois quando eu voltei, teve paciente que olhava para mim, mas o que você fez? Cheio de ponto. Eu fiquei 30 dias com ponto aqui para ter certeza que o negócio ia ficar bom aqui. Inclusive, vem na parte que eu estou meio careca, que agora eu nem ligo quanto a isso. Começar a pentear para o outro lado. Sim, não. Que o médico falou, ainda vai ajudar tudo porque você não tem tanto cabelo, Marcelo. Eu falei, tá bom, obrigado, viu, doutor? Daí chegou na hora, tinha paciente que estava chorando comigo, mas Marcelo, aconteceu isso com você? Eu falei, aconteceu, mas fica calmo. Agora eu estou bem, ó. Eu tenho 10 anos que o médico, a projeção qualquer, é que 10 anos os sintomas desapareceram. Eu não sei daqui 15 anos como vai ser, doutor. Só que eu sei, doutor, que hoje, quando a minha filha for para um balé, se eu quiser lá buscar ela, eu vou lá buscar. E se eu quiser assistir a apresentação do balé dela, eu vou. Quando eu ver ela na natação, eu vou ver ela na natação. Quando eu vim buscar ela na escola, eu vou buscar. Outro dia eu fui buscar minha filha na escola, ela chegou assim, olha, meu papai, para todas as amiguinhas, aquilo não tem preço. Ah, não. Isso aí sim, com certeza. Aí realmente não estamos fazendo nenhuma apologia aqui ao cartão, né? Porque tem um cartão aí no mercado que usa isso aí do não ter preço, né? Ah, sim. Mas são pequenas frases que somam na nossa história, né? Que a gente registra de tal forma que são... Então, aí eu vou pegar mais esse gancho que você falou, tá? É assim, como é que a gente... Porque eu acho que há uma falha na nossa formação clínica, nossa formação acadêmica, né? Sim. Nós somos da área da saúde, de como é que a gente, de repente, como orientação... Porque, olha só que interessante, vou voltar à frase do professor Mário Sérgio. Uma decisão definitiva para problemas provisórios. Como é que a gente vai... informar a provisoriedade, se a gente puder falar assim, dos fatos que acontecem na vida das pessoas, em pacientes que nos procuram. Porque eu acho que é um fator acalmante, se a gente for ver bem, eu estou inventando algumas palavras aqui, não sei nem se elas existem, mas para as pessoas estão nos ouvindo, entenderem que não será esse um desafio?
Sim, e voltando à questão das pessoas que se suicidam, 90% tem um transtorno mental e grande parte desses 90% é a depressão, que até coloca o mal do século, que já passou no século passado e é desse século ainda, a depressão. O que é a depressão? É a dor da alma. Quando você vai num clínico geral, ele faz todos os exames, não tem nada no corpo, se ele não for preparado, ele fala para a pessoa, pô, isso é frescura, não é nada, vai para casa, pode ir para casa, e a pessoa está sentindo aquilo, e não tem um exame específico para falar, cara, você está com Parkinson, e a pessoa está sentindo aquilo, e está doendo aquilo na alma dela. Quando chega no psicólogo, o que a gente fala? Que é diferente de falar com um amigo, com um psicólogo. A gente não vai fazer nenhum tipo de julgamento. E eu vou colocar o quê? A empatia, que é o olhar sobre o olhar dela. Entender que ela é aceitável ela ter isso, que pode acontecer isso. E que ela não é anormal por causa disso. Você falou sobre o Cortella, eu acho fantástico ele. Tem uma frase que ele fala assim, eu não dirijo. Sabia que ele não dirige? Ele não dirige carro? Não. Daí o pessoal fica assustado. Como que um cara tão inteligente como ele não dirige? Ele falou, como eu também não piloto avião. Eu não faço um monte de coisa. Eu não dirijo porque de repente eu não quero dirigir. Eu não gosto, mas isso não tira a inteligência dele, a capacidade dele falar. As pessoas acham que o que é normal hoje? A pessoa chega no meu consultório, Marcelo, eu vou te falar uma coisa que você vai te assustar. Sabe o que eu falo para a pessoa? Ó, se você falar para mim que você vai vir voando, entrar pela janela aqui no segundo andar, se entrar voando, eu vou me assustar um pouquinho só, depois eu me acostumo. Porque não tem certo e errado, existe o que te faz bem, o que te faz feliz. Não matando ninguém, o que te faz feliz. Se o Cortella não dirige, é um desejo dele, pô, qual o problema? Ele não pilota avião também, eu também não piloto avião. Então, outro dia também, aí, trazendo essa interessante, né? Porque, de novo, eu falo das influências, né? Você falou da internet, né? E do julgamento. Eu tenho uma outra frase interessante, aí não é uma pessoa, uma amiga minha, né? Que eu ouvi ela falar, não sei se ela pegou, que ela fala que o mundo, ele deveria ter mais advogados e menos juízes. Que nós temos um excesso de juízes no nosso, que a gente parece que vivemos numa procura de culpados eternamente. Parece que a gente vive numa sociedade assim. Mas o que eu queria mais desenvolver com você, em cima do que você falou, essa influência que a gente recebe, principalmente pelas nossas mídias sociais, porque a única coisa que eu acho que mudou, eu gosto muito da palavra contemporaneidade. Por quê? A gente, às vezes, eu venho de uma sociedade, sou nascido em 62. Eu sou de 69. Certo? Então, é uma sociedade que tinha uma diferença. Sim. Eu tenho que tentar me adequar às evoluções da sociedade e ser contemporâneo hoje. Contudo, não posso ter a leitura de 64, 65. Sim, tem que desenvolver. É uma coisa... Né? E eu vejo muita gente, às vezes, não adequada. E o que eu vejo de diferente, principalmente, é a velocidade da informação. Só que essa velocidade da informação está trazendo algumas ditaduras. Uma delas é a ditadura da felicidade. Porque eu queria que você falasse alguma coisa, já que você tem essa área de especialização nesse segmento. Como é que hoje os jovens, principalmente, conseguem trabalhar a imagem que quando você vai para o Facebook, todo mundo está mais feliz que você? Como é Porque a foto só registra aquele momento, ela não está vendo toda a vida. Mas como é que a gente trabalha isso com o jovem? Como é que a gente começa? Porque o jovem, acho que hoje o jovem é o grande alvo dessa maquininha. Apesar que os idosos, depois a gente vai conversar um pouquinho, depois no segundo bloco, sobre nós estamos com muitos idosos, e o pior, né? Os idosos têm um êxito, um sucesso quando querem se suicidar maior que o do jovem. Sim. Mas eu queria que você falasse do jovem, que é com relação à internet. Então, ele fica tão fissurado ali, ele acha que aquele imediatismo que eu te falei, tem que conseguir aquilo, tem que estar sorrindo, tem que estar feliz. Que nem um filme que o pessoal fala muito do filme, não vou questionar, mas não é uma filosofia que eu comento com meus pacientes. Nem chamo um cliente, chamo um paciente. Que é aquele do McDonald's, acho que é Fome do Poder, está no Netflix. Tem uma parte do filme que ele fala assim, o dono do McDonald's, que fala para os irmãos, que ele enganou os dois irmãos que eram McDonald's. Ele fala para os irmãos assim, por telefone, se você tivesse que colocar uma mangueira de água com a pessoa que é seu concorrente se afogando, você enfiaria a mangueira de água na boca dele? Ele se afogando? Daí o irmão McDonald's falou assim, não, eu faria. E todo mundo aplaude ele com isso. Se você pegar olhando friamente, o cara é psicopata.
Daí olha uma pessoa que é milionária e o cara estava no Lava Jato. E aplaudem ele. Na hora que ele estava rico, porque ele estava com uma Ferrari. Será que é isso que é importante? O que ele vai levar daqui depois? Daí você vê um político que rouba 400 milhões. Eu fico pensando, mas como que o cara vai usar? Onde ele vai usar esses 400 milhões? Quantas reencarnações o cara vai ter que ter? Quantas vidas ele vai ter? Quantas famílias ele vai ter que estar cuidando para isso? E não para, entendeu? Aí é a questão da felicidade. Aí que os jovens ficam olhando. Tudo é política e tudo não tem quem votar. E tem extremismo. Ou você é um lado ou você é do outro lado. Você não tem que ser um dos dois lados. Se não tiver dos dois lados, está complicado. Ou você vai ser coxinha ou vai ser mortadela. Eu vi uma outra palestra, esse é de uma outra pessoa que eu gosto muito de ouvi-lo, que é do Leandro Carnal. Caraca de saber. E o Carnal falou uma coisa outro dia, que foi o perguntado, né? Ele estava numa roda de conversa e sobre o limite da ambição. Ele falou que não existem estudos ainda, porque não se chegou, ainda não se sabe qual é esse limite. Porque o ser humano é complexo. Quando você fala de suicídio, como que eu vou descobrir? Todo mundo que senta comigo vou identificar? Nem tudo está na literatura. O ser humano é complexo, não dá para saber tudo. Eu não sou Deus. Nunca aconteceu comigo até hoje de um paciente cometer suicídio. Mas já teve pessoas que eu conheço que fizeram isso. E teve uma pessoa que morreu, que o marido foi chegar num psicólogo que é meu amigo, que é um baita psicólogo ele, psicanalista, e o marido falou: o que aconteceu que a minha mulher morreu? Ele falou: isso ela levou no cemitério para ela. Não vou descobrir, ela nunca deu indícios disso. Bem, pessoal, interaja aqui com o professor Marcelo, aqui, ele está aqui à disposição aqui para responder as perguntas, dúvidas. Eu acho que o primeiro bloco eu dei um bate-papo para descontrair, o assunto ele é um pouco pesado, a gente sabe disso, né? Mas o que eu sempre falo, e eu acho que o doutor Marcelo aqui corrobora comigo nessa ideia, que esse é um dos programas que mais nós vamos estar falando de vida, acho que a gente já fez aqui nossas quintas-feiras. Então, mandem perguntas para o 966165489, para o nosso WhatsApp, 966165489, para o Dr. Marcelo estar respondendo. Gostaria aqui de agradecer aqui a Rosana, o apoio cultural aqui da Mirai Digital Consultoria. A Mirai Digital Consultoria, ela foi criada para suprir sua necessidade em inclusão digital. Consultoria para redes sociais, assessoria, cartão digital interativo, criação de marcas e sites, layout de páginas e posts para mídias sociais, layout de banners, reposicionamento no Google, entre outros. Seja digital você também. Ligue para 968489865. Ligue agora e faça o seu orçamento. Bem, Marcelo, uma perguntinha para você, a gente estava discutindo aqui, mas eu quero que você responda aí, tá certo? Nós não nascemos, nosso metabolismo todo é em defesa da vida. Função de vida, a gente fala, na psicanálise. Para a pessoa chegar nessa atitude definitiva, ela tem que pular bloqueios, obstáculos que o próprio corpo deve produzir. Sim. Tem alguma fórmula, tem algum jeito da gente detectar isto, a não ser alguma terapia específica, para daí a gente intervir exatamente nesta atitude ou nessa alteração, podemos chamar assim? Então, a questão vem, a pessoa pode ter estrutura do organismo dela, que ela tem uma predisposição a isso, algum familiar teve depressão anteriormente e ela também tem uma predisposição a ter uma doença dessa, e de repente, quando acontece algum fato isolado, ou uma dinâmica do lar, acontece algum fato, faz que ele tome essa decisão. Não dá para a gente descobrir, não dá para mapear a pessoa ainda de uma forma, colocar, tá ali o X, não é matemática isso, 1 mais 1, 2. Mas existem medicações quando a pessoa estiver com depressão em crise, para ela ir num psiquiatra, que é o psiquiatra que dá medicação para ela vai tomar uma medicação e ele vai indicar uma terapia. Porque eu sempre acredito, por mais que venha a ciência, avance tudo, nunca vai faltar aquela questão da palavra. O Freud falava que a psicanálise é a cura pelo amor, a cura pela palavra. Quando a pessoa vem no consultório e você conversa com ela, você entende ela, você tem empatia por ela, alguma coisa no cérebro dela funciona que eu, às vezes nem eu identifico. Mas ela também é o que importa.
Eu não quero ter diagnóstico dela, eu quero ter cura dela. E ela saindo do meu consultório bem, cheia de vida, e resignando as questões, e mudando a forma de pensar, e tendo um tesão pela vida, é o que importa para mim. Certo. Então hoje existe, porque assim, são dúvidas, né? Porque como eu sempre, às vezes, primeiro, aí vou trazer de novo aquela visão, né? Que a gente sempre tem que se adequar aos nossos tempos, né? Sim. As coisas, numa geração, eu acho que talvez seja essa nossa geração, ela está realmente tendo que fazer grandes reflexões, porque a gente está vendo mudanças dentro da nossa própria geração. Antigamente existiam as mudanças das gerações. Pela questão da informação. Então eu mesmo, muito veloz, né? Eu mesmo como psicólogo, tem um filme que é importante os pais assistirem, chama Os 13 Porquês. É uma pessoa que cometeu suicídio e ela colocou 13 fitas, isso. São 13 capítulos, os pais vão ter que assistir junto com os filhos, debater isso com eles. Que a menina explica o porquê que ela fez isso. 13 porquês. Eu assisti até agora 8 capítulos, porque todo dia eu estava pegando. 13 porquês, é importante. Porque quanto mais você falar sobre o assunto com o filho e perguntar para ele, por que você está falando que você quer fugir, quer ir para a Lua? Você está pensando em se matar? Tem que ser até direto para ele. O que está acontecendo? Se você acontecer isso, o que vai mudar na sua vida? Não existe uma outra opção? Você acha importante, você acha interessante você fazer isso? E quando a pessoa começa a pesquisar na internet, geralmente a pessoa sempre está fazendo o quê? Já está bolando como ela vai fazer isso. Ela faz pesquisa. Às vezes é só o pai estar atento, a mãe está atento, o professor na escola está atento a isso, conversar, ter palestras, ter espaços como esse, falando sobre a questão do suicídio, que vai informar pessoas, que a informação é importante. Hoje o suicídio mata mais que guerra, o suicídio mata mais que AIDS. Você coloca 11 mil pessoas por ano morrendo no Brasil, isso que são informados. E não vejo nenhum político hoje na televisão falando sobre saúde pública com suicídio. Isso infelizmente, hoje, por exemplo, eu vi um dado da OMS, eu acho que a saúde está sendo relevada. Eu acho que até um detalhe, gostaria até que a gente pudesse refletir alguma coisa sobre esse sentido, lógico, eu vou falar de forma bem genérica, porque é uma coisa que, sim, mas ao mesmo tempo eu tenho que analisar. Próprio esse programa, ele traz a qualificação da informação para que as pessoas possam ter escolhas melhores. Eu acho que sem informação a pessoa não vai ter capacidade de fazer escolhas melhores. Por isso que tem que sempre falar, conversar, abrir o jogo, conversar. Isso. E eu vejo muito, a OMS lançou faz pouco tempo, e eu vi esse trabalho também há uns dias atrás, que o Brasil desperdiça em gestão de saúde 17% daquilo do financiamento para a própria saúde. Se a gente for ver bem que a gente joga fora 17% daquilo que a gente fala que não tem... Só para você ter ideia, outro dia eu coloquei um texto lá no meu Face, que somos a geração depressiva, né? O doente. E teve psicólogos que são de outras linhas e começaram a questionar. Mas você está exagerando, é todo mundo. Eu falei, não falei que era todo mundo. Tem pessoas que são, tem pessoas que não. Nem todo mundo que de repente o pai colocou meu pai fazia isso. Fica de castigo ali no quarto escuro. Fica olhando para a parede. Olhando para a parede, E não é por falta de amor, é o que ele entendia por amor aquilo. Ou põe você num banheiro e começa a ameaçar você, luz apagada. Vou pegar um ganchinho disso aí. E aquela linha que as pessoas falam que hoje o jovem ele sofre mais porque ele não tem essa autoridade presente na vida dele, de uma outra, do pai, da mãe, ou mesmo da própria sociedade. Então, mas a autoridade não é bater, a autoridade está presente ali. A autoridade não é dar presente para ele, é estar presente, falar não na hora certa. Sim. Filho, você não pode fazer isso. Filho, eu não tenho dinheiro hoje para comprar. Levei minha filha semana passada no café da manhã das princesas. Eu tenho 49 anos, minha filha tem 5. Eu fiquei 1 hora de pé esperando o café da manhã abrir. Depois fiquei mais 1h30 vendo o show do espetáculo. E mais meia hora para depois ter que tirar foto com a princesa e pagar por isso. Eu sou pai, eu tenho que estar. Quando minha filha ficou doente, eu tive que ir com a minha esposa de madrugada no hospital. O amor é construção, não é você ter o filho e pronto. Você tem que construir, tem que ficar lá no hospital sim. E quando está internado, você vai ficar lá no hospital também. Eu também fiquei 1 hora, quase 2 horas numa fila na época do Discovery Kids, que fazia aquelas montagens em shopping. Sim. Fiquei 1h30 para ficar depois lá dentro, no máximo 10 minutos. E tem aquele negócio politicamente correto. Hoje em dia tem gente que fala da Peppa, sabe da Peppa? Porque ela fala papai bobinho. Minha filha nunca falou papai bobinho para mim.
Eu defendi a Peppa outro dia, até num debate lá com um psicólogo lá, no Face, que falam, mas a Peppa fala papai bobinho. Tá aí o Pato Donald. E o papai resolvia tudo na porrada. E o Pato Donald que andava sem calça por baixo. E o Papaléguas que um outro só queria matar o outro. E a Peppa, na época que a minha filha ficou doente, foi a Peppa que deixava ela calma. Imagina uma bebê de 8 meses, estava 10 meses na época, no berço com aquelas... para pegar o acesso. O acesso, isso. E para ficar parada. Foi a Peppa que deixou ela. E ela nunca me chamou de papai bobinho. Assim fala, papai, eu te amo muito. Eu acho que pelo menos assim, eu falo sempre que a gente faz... eu pelo menos procuro fazer, né, aquilo que... estar presente, como você mesmo falou, né? E explicar, o Ultraman da nossa época é o Ultraman ali, não vai matar ninguém. Ele está cortando a cabeça do moço. Cuidado, daqui a pouco nós vamos ter que traduzir para as pessoas o que é Ultraman. Vamos parar por aqui, que daqui a pouco a gente vai ter problemas aqui. Vamos começar a mandar o que é o Ultraman. A Rosana não sabe o que é. Bem, então vamos falar um pouquinho. A nossa audiência, ela, inclusive ontem a gente passou aí para o grupo da Dona Cida lá da Braskem, né? E eu falei lá sobre a presença dessa decisão definitiva muito na vida das pessoas da chamada terceira idade. Hoje a gente está tendo uma mudança na nossa demográfica na nossa sociedade. Hoje temos um envelhecimento e uma sociedade que não inclui, ela exclui, né? Então nós estamos tendo a depressão muito presente nessa faixa etária acima de 60, 70 anos de idade, né? Então eu queria saber o que você tem visto com relação a isso, com relação a essa faixa, e o que se pode oferecer, né, para esse pessoal. Até vou colocar um estudo assim, quem comete mais suicídio, quem tenta mais cometer suicídio são as mulheres. Quem consegue mais fazer o suicídio são os homens, porque os homens são um pouco mais brutos. Eles já fazem de uma forma mais extrema, pula da ponte, a mulher é um pouco mais delicada. Então ela não consegue, às vezes. E não é que ela está chamando atenção. E detalhe, se estiver chamando atenção, graças a Deus, vai ter como ter uma pessoa, um profissional atender ela e conseguir evitar, porque a pessoa quando comete uma vez, não quer dizer que ela não vai cometer mais. Tem grandes estudos que ela tem grandes chances de cometer de novo. Isso eu queria também saber. A pessoa que comete, não tem êxito na tentativa, ela faz uma reflexão ou a maioria das vezes é um potencial futuro, porque aí tem que fazer um trabalho para essa pessoa, ou ela, pela experiência, ela tem uma reflexão? Tem uma recaída. É? Por isso que porque a questão, se ela fizer um tratamento específico e conseguir corrigir isso, ela vai entender, daí ela vai resignar e ter uma função de vida, um projeto de vida, que não precisa fazer o quê? Se matar para isso, que existe outra alternativa. Porque geralmente o que é? É uma pessoa que tem uma depressão, ela separou do namorado, para ela aquilo acabou o mundo, a pessoa saiu do emprego, acabou o mundo, mas tem outras coisas. Se vive fora daquele emprego, existe uma outra pessoa, é só olhar para o lado, você é bonita, você é bonito, você é especial, você pode isso. Não é a pessoa que vai te fazer feliz. Tem uma postagem que eu coloquei assim, o menino chega assim e fala, eu vou te fazer feliz, dá uma flor para a menina fala, desculpa, mas eu já vim de casa feliz. Se quiser dividir a felicidade comigo, tudo bem, agora você não precisa de você para ser feliz. Eu sou feliz e divido a felicidade com você. Quando a pessoa entender que ela se basta e ela pode estar junto com outra pessoa, que não é a pessoa que ela não depende da outra pessoa para viver, para ser feliz, entendeu? Tem um vídeo, até as pessoas que estão nos ouvindo, eu indico, do Padre Fábio de Mello. Que teve depressão, teve síndrome do pânico, padre, que não é falta de Deus. Ele fala muito disso, ele fala, num dos seus vídeos, ele fala exatamente assim, que a gente, lógico que tem que interagir com as pessoas, mas a nossa vida não pode ser conduzida pelas pessoas, né? Sim, então, como o Mário Cortella falou, eu não preciso dirigir, não precisa ser aceito. Eu sou feliz assim, eu não quero dirigir, pronto. Você tem que ter o seu padrão, né? Sim. O seu padrão de que é viver, né? E você se aceitar daquela forma, entendeu? Hoje eu estou com uma barriguinha, minha filha gosta da minha barriguinha. E a aceitação, e nesse campo, voltando àquela pergunta que eu te fiz, a aceitação dos ciclos da vida, a aceitação de realmente, esse é o grande desafio da pessoa na idade avançada? Até o idoso tem uma letra que a gente coloca assim, que é a letra U. O jovem está feliz aqui, depois chega um período com 40, 50 anos, não consegue conseguir tantas coisas, já fica um pouco depressivo, depois com o mais velho fica positivo.
sabe que não precisa ficar milionário, que está feliz daquele jeito. Só quando ele é excluído da sociedade, que é da casa dele, da família dele, que aí ele perde o que? A função de vida, que ele é invisível. Daí ele comete suicídio, que ele fica triste, não tem função. Se eu não tenho função, o que eu estou fazendo? Estou sendo estorvo. Daí ele quer fazer? Quer resolver a questão se matando. Tinha uma tia que falava assim para mim, quando seu filho separa, casa e sai de casa, e quando ele separa e de volta para casa, a mãe dá o melhor quarto para ele. Quando a mãe está sozinha, que morre o pai, dá o quarto menorzinho da casa para ela. E é só mãe. A minha mãe está dando trabalho, mas você, quando era pequeno, você deu trabalho para ela também. Quantas vezes ela trocou sua fralda? Quantas vezes você estava com febre e ela estava acordada? Hoje eu entendo, quando minha mãe me levou no Senai aqui perto, no Jacob Laffer, quando eu tinha 13 anos, e ela me deixou de carro, eu falei, mãe, minha mãe e meu pai, fica longe que eu não quero que vocês fiquem. Eu tinha vergonha. E minha mãe chorando, que eu estava indo lá, eu falei, pô, mas o que ela está chorando? Hoje eu entendo, vendo minha filha indo numa excursão com 5 anos sozinha, e minha mulher tirando foto no ônibus, ela na janelinha com a amiguinha dela. Já está uma adulta, já quase. Eu acho que essas experiências dessa geração, com relação a essa geração idosa, que a gente também está vivendo esse tempo, que nós temos que analisar um tempo, parece que é uma análise deste tempo, né? Também a gente tem que se basear até para planejamentos dos nossos envelhecimentos. Porque, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, existem lá, as pessoas começam a se preparar e tem uma fase da vida que as pessoas procuram casas de repouso para onde elas gostariam de ir e já se programam para aquilo. É bem interessante isso. A cultura do país, né? Porque eles já falam assim, eu vou começar a incomodar quem está comigo, então eu já vou me preparar. Então e existem formas até de financiamento público para isso. É bem interessante. A questão da cultura, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui no Walmart, daí eu estava num caixa, tinha uma senhora de 80 anos lá no caixa. Eu falei, pô, mas a senhora tem 80 anos, está aqui. Ela tem a função dela, tá querendo ser produtiva. Exatamente. Eu fui para Las Vegas, eu fiz aquele passeio no Grand Canyon. Quem pilotou era um senhor bem velhinho e estava com Parkinson na época. E eu não tinha Parkinson. E eu vi ele tremendo, e eu tenho medo de altura, até de avião eu tenho medo hoje em dia. Deve ter sido uma experiência. Não, eu comecei a tossir, minha mulher até hoje, meu sogro, minha mulher, e minha sogra dá risada de mim. Que eu comecei a tossir. E eu te falo, o helicóptero subiu, passamos lá e não tremeu nada, foi certinho, descemos tudo certinho. E eu tenho a impressão que eu falei, pô, agora eu vou morrer. E era um senhorzinho, eu falei, será que é ele? Eu acho que não, ele só vai levar até o helicóptero. Ele, let's go. Eu falei, não deve ser ele. Daí quando entrou, ele pegou. Então no moche lá e começamos. Eu acho que E inesquecível para mim. Além de estar num Grand Canyon, numa experiência daquela, foi inesquecível para mim. Aconteceu isso. Como eu não posso julgar, porque depois aconteceu comigo. Então, eu acho que é o conjunto, né? Também na Europa, também a gente fala muito dos países assim, muito desenvolvidos, mas também lá também existe me parece, não sei se Finlândia ou Noruega, tem uma empresa e diz que tem fila, é uma empresa que ajuda as pessoas a se suicidarem. Até uma morte... Ela faz todo um trabalho da pessoa que já decidiu, cobra. Mas geralmente é uma pessoa que tem uma enfermidade que já está... Não, muita gente que foi feito um levantamento disso, é que agora me foge, porque também não... É que me veio isso de um curso que eu fiz na USP ano passado, que a gente falou sobre luto, né? Sim. A gente estava até conversando sobre isso. E as pessoas decidem. E as pessoas elas decidem. E eles fazem todo um trabalho para isso ser feito com exatidão. Quer dizer, olha o que a sociedade também está se criando, né? Mas aí eu acredito que tem um tratamento terapêutico com a pessoa, acho que consegue ajudar. Eu me fiquei surpreso. Na realidade, isso me surpreendeu negativamente. O estudo que eu conheço disso são pessoas que de repente estão com Parkinson, que não tem cura. Sim, aí ou está com uma doença, aquela lá, que é complicada. Que a pessoa está na fase da vida que não consegue. Até li um livro que são enfermeiras que fizeram o livro, que são pessoas que são terminais. Acredito eu que até mesmo deve ter sido criado esse instituto, associação, com esse objetivo, né? Mas eu sei que
E eu fiquei surpreso. Eu fui surpreso por ter procura, por ter... Então, são as coisas da sociedade. Então, mas eu acho que a informação principal de berço, de casa, do lar... De falar sobre suicídio, de se falar, de se enfrentar, clara, de se discutir... sem preconceito, sem tabu. Eu acho que a gente começa também a... Por que a mídia não fala também? Morreu a Marilyn Monroe. Na época, um monte de gente cometeu suicídio que gostava dela. É um fenômeno. Se acontecer agora, colocar uma pessoa morre e começa a publicar um monte de coisa e a pessoa é famosa, é capaz... Por isso que tem que ter informação, que aquilo não é peça Romeu e Julieta, que a pessoa morreu, não conseguiu, terminou no relacionamento, não vai dar certo, eu vou tomar um remédio. Não, existe outra chance. A vida é bela, você tem que tem que respirar, você está aqui em cima da terra. Tem uma função aqui. Você pode tocar muita gente. Então, eu acho que uma das funções, e aí é que tá, né? Eu falo assim que eu acho que compete também a quem tem esse privilégio, né? De ter pessoas que te ouvem, a estar na frente de pessoas. Uma vez eu conheci uma pessoa, já é falecida, e ela me falava assim, né? Que feliz aquele que enxerga que as oportunidades que você tem na vida são para você pensar que você subiu um degrauzinho para ajudar aquele que não teve essa oportunidade. E eu procuro fazer isso. Eu procuro, cada vez que eu acredito num ser maior, me dá esta oportunidade, né? Me abre essa circunstância para eu poder, com aquele talento que de repente eu sempre tento desenvolver, ou me cultivar, ou me aperfeiçoar, né? E que eu consiga transmitir, porque eu acho que é através dessa que a gente vai fazer a pessoa pensar, porque eu acho que também a gente também não pode também estar engessando decisões das pessoas. Sim, né? Por isso que tem que ter aulas específicas de empreendedorismo, de pessoas de sucesso, de perdão, de compaixão, de amor, de família, não só matemática, não só geografia, tudo. E porque assim, eu acho que nós temos limites. Mas eu acho que enquanto tiver 1% de chance da gente poder fazer uma pessoa desviar desse caminho, né? E acreditar na provisoriedade daquele momento que ela está passando, eu acho que é fundamental. Se de repente uma pessoa que está no rádio agora escutando isso e de repente vai mudar de ideia, para mim já foi a função da vida, no momento de eu estar aqui feliz. Tem pessoas que me escrevem que nunca foram no meu consultório. Pelas minhas postagens a pessoa fala: Marcelo, você mudou minha vida. Pelas minhas postagens. Eu falo: fico feliz que tenha mudado. Fico feliz que você possa agora estar bem e tocar a pessoa também. Outras pessoas. Tocar a alma da pessoa também. Quando tiver doença, eu falei: por que eu? Não adianta falar por que eu. O que eu posso fazer por isso? Qual é a minha função? Hoje, de repente, eu vou nos grupos de Parkinson e posto lá que eu estou com a minha filha ou com a minha esposa, feliz. Que tem uma outra chance, que não precisa ficar só triste. Que nos grupos só tinha desgraça lá. Se entrava na internet e falava: pô, tô mal. Vai morrer, né? Porque não tem cura. Daí eu começo a falar: existe um caminho, existe uma chance de você voltar à socialização de novo. Geralmente o parkinciano, ele não quer almoçar com os amigos, porque a mão treme. Como que ele vai comer? A mão está tremendo, rigidez no corpo. A mãe da Xuxa, você viu quando ela morreu? Morreu, ela ficou como se tivesse um passarinho numa gaiola. A vida dela lá dentro e o corpo não falava, ela ficou presa ali. Aí você pensa: poxa, você tem tanto dinheiro e não deu certo. E talvez ela não conseguiu fazer... Para ela, o Parkinson foi um pouco mais agressivo para a mãe dela. E se para mim deu certo, eu vou chegar numa pessoa que tem Parkinson, que pergunta para mim da minha história, eu falo: você consegue. Outro dia eu encontrei uma pessoa com 75 anos, as duas mãos tremendo, mas tremendo bastante. Eu falei: senhor, faz a cirurgia, mas eu tenho medo. Sabe o que eu falei para ele, brincando com a minha esposa? O senhor tem quantos anos de vida? Mais. Ele falou: tem mais uns 10 anos. Então o senhor já está quase no segundo tempo, concorda? Está na prorrogação. Se o senhor fizer a cirurgia, vai passar esses 10 anos, o senhor não vai saber o que é o Parkinson. Porque agora até esqueci aqui. O marca-passo cerebral, eu até esqueci, ainda bem. O marca-passo cerebral tira... Ainda bem que esqueceu. Tira os sintomas. Você lembrou toda hora. Tira os sintomas. E eu nunca me coloquei como um vitimismo. Eu não falo para... Estou falando agora do programa que a gente está falando sobre morte, sobre suicídio. Você tem que ter uma resignação, um projeto de vida, poder tocar outra alma. O Jung fala: quando vem uma pessoa, não é a técnica que você vai ter, é você ser uma alma tocando outra alma. É o importante para mim, eu conseguir tocar aquela alma.
Não que eu estudei, que eu sou melhor que a pessoa, não. É que ela veio, eu não julguei, eu consegui tocar ela de alguma forma. E ela saiu do consultório bem. Por isso que uma frase aqui me foge agora, o diretor da faculdade que está se instalando aqui em Mauá da Uninove, um dos estudos, em uma pergunta de grupo que foi feita para ele falou que qual a razão da Uninove ter se instalado aqui com a área da medicina. E a resposta foi, fizemos um estudo, o quão distante o conhecimento está da população. Isso me chamou muito a atenção. Então, por que eu falo isso? Porque realmente é uma sensação. Agora tem um estudo mostrando isso. Então, quanto mais a gente conseguir, repito, aproximar informações de qualidade das pessoas, eu acho que sim, a gente vai estar dando um grande benefício para essas pessoas pararem, terem dados para colherem, para juntarem, fazerem boas informações e conduzirem a sua vida. E sempre com palestras e com programas como esse, doutor Sebastião. Então, e com entrevistados como você. Então, Marcelo, estamos terminando nosso programa, tá certo? Eu te agradeço bastante a sua presença. Eu gostaria que você passasse seus contatos, seus dados, tudo. Tá? O pessoal pode me procurar tem o Face Psicólogo Marcelo Rigotti e o Instagram também Psicólogo Marcelo Rigotti. E o que eu puder ajudar, pode ter certeza, pode contar comigo. Vai ser uma alma tocando outra alma. Quando pergunto qual a linha melhor de trabalho, psicanálise comportamental, a linha melhor de trabalho é a linha humana. Quando você está sentado do meu lado e olho você como humano, como um ser humano complexo, que tem falhas como eu tenho falhas também. E que eu vou lá acolhendo você com todo carinho e com amor. Essa é a melhor forma de atender a pessoa. A linha humana da pessoa. Obrigado, Marcelo. E para vocês, obrigado pela atenção. E novamente desejo para vocês uma excelente semana. Esse programa, realmente foi um dos programas que a gente mais falou de vida. Nos acompanhe, essa entrevista vai estar no YouTube logo, certo? No Dr.Sebastião.caminhando para a Saúde. Estamos também no Facebook, Instagram. Então, acesse as nossas mídias, interajam conosco e semana que vem estaremos com vocês trazendo um assunto também de relevância na área da saúde, trazendo uma boa informação, porque o importante aqui é a gente estar valorizando a vida.